Bom dia, César, bom dia, pastor Emerson Cicarelli, bom dia você ouvinte da Unidade FM. Que alegria estar mais uma vez aqui na Unidade, esta emissora que tem aí esclarecido tanto o povo de Deus com esses debates. Alguns acalorados, outros menos, né? Eu já tenho debatido aqui com o pastor Emerson, em outras emissoras também, então vou tomar mais uma surra aqui dele. Tá bom. Olha, pastor Joaquim, nesse tema, a ceia é somente para batizados, você vai defender que sim, somente os batizados ou não? Claro que não, a ceia não é propriedade do pastor, não é propriedade da igreja, a ceia é do Senhor, né? Então a gente tem que esclarecer algumas coisas aqui. Eu tenho até um e-mail que eu recebi de uma pessoa, ela disse assim: estou na igreja há 3 meses, falei com o pastor que quero congregar lá. Fui da Assembleia de Deus Missão, já sou batizada, mas o pastor disse que quem quer fazer estudos da fé fundamentado na igreja, logo depois da profissão de fé, pois lá eles creem na presença real do corpo e sangue de Cristo e tal, e eles dizem que a ceia é apenas para pessoas batizadas na igreja. Então veja, ela já tinha sido batizada na Assembleia. Em outra denominação, mas lá não vai. Agora, eu tenho outros e-mails, a gente não vai ler aqui, mas de pessoas que não foram batizadas, que se converteram de verdade, e porque às vezes a igreja demora 4 meses. Eu só perguntei o que você vai defender, calma aí. Desculpa. Então vamos lá. Pastor Emerson, você vai defender o que aqui, meu irmão? Eu vou defender que a ceia do Senhor, ela deve ser dada àqueles que primeiro se batizam nas águas. Ok, então vamos começar com o seu primeiro argumento. Bom, desde já é importante nós mencionarmos que, embora não exista um texto bíblico afirmando tal ação, também precisamos entender que não existe um texto bíblico afirmando aquilo que o pastor Joaquim ele vai defender. Então, sendo assim, nós temos que passear à luz das Escrituras, dentro das páginas do Novo Testamento, para que venhamos ter um melhor entendimento do que realmente deve ser feito. Com isso, eu quero começar no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. O que é o Evangelho de Mateus, capítulo de número 28? São os últimos ditos e instruções da pessoa de Cristo na Galileia aos seus discípulos. E no capítulo 28, versículo 18, nós temos a grande comissão, o grande comissionamento deixado por Cristo para os seus discípulos. E em Mateus 28, 18 está escrito assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então aqui nós enxergamos e entendemos que Jesus ele tem toda a autoridade sobre o céu e da terra. E se toda a autoridade está sobre ele nos céus e na terra, os seus ditos têm autoridade divina. É algo que ele deixa e apresenta para a igreja, para que a igreja possa seguir de modelo. E o que o versículo diz? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui, pastor César, pastor Joaquim, nós temos uma ordenança do Cristo, onde ele apresenta um sistema por etapas. A primeira coisa que ele diz é: ide e fazei discípulos. Discipular é ensinar, discipular é preparar. Logo depois que você faz o discipulado, logo depois que você prepara a pessoa, ele diz que você deve batizá-los. E logo depois de batizar, logo depois de morrer para o mundo e reviver para Deus, essa pessoa se encontra dentro da unidade cristã do corpo de Cristo, assim convertido, porque morreu para o mundo e reviveu para Deus. Então, dentro dessa sequência... Você entende que a pessoa só participa do corpo de Cristo depois do batismo? Exatamente. Só na conversão, não? Exatamente. Tá certo. Tá? E a partir daí, com essa confissão de fé, com esse ato onde ele morre para o mundo e ele revive para Deus, ele pode então entrar na ceia do Senhor, que nós sabemos que é um ato muito importante
e que apresenta determinados pontos a qual nós vamos decorrer no decorrer do debate para falar um pouco mais sobre isso. Mas dentro dessa linha, primeiro o discipulado, depois do discipulado o batismo e depois do batismo a ceia do Senhor. Porque esses dois itens, eles são de grande importância para preparar a pessoa para dar os passos na fé cristã. Okay. Pastor Joaquim. O meu querido amigo Emerson está sendo bastante religioso, porque essa é uma posição denominacional. Então, em muitas denominações cristãs, né, a ceia do Senhor, ela na realidade é reservada a membros batizados como uma forma de simbolizar a ceia com Cristo e com a igreja. Bom, o batismo é geralmente visto aí como um passo inicial da fé cristã e a ceia como esse ato de celebração e renovação desse compromisso. Então, no entanto, algumas igrejas eu vejo uma visão mais inclusiva, né, permitindo aí que a pessoa não batizada participe desde que elas manifestem a sua fé em Cristo. Então vamos deixar bem claro aqui que eu não estou banalizando a ceia, não existe aqui uma banalização da ceia. Eu não acredito que qualquer indivíduo pode participar da ceia, não. De qualquer jeito, Isso. O cara chega lá, um travesti, por exemplo. O cara saiu do show da Lady Gaga, foi lá na igreja no domingo de manhã, tá tendo a ceia, ele quer participar da ceia. Óbvio que ele não deve participar. Mas, por exemplo, o diácono, e se ele pôr a mão lá na ceia, o diácono não vai dizer, não, você não pode. Ou o pastor não vai dizer, ou você aí que estava no show da Lady Gaga, não pode. Porque é interessante, até eu vi agora uma postagem de um ator famoso aí, o marido da Vitube. Ele foi batizado agora na Igreja Batista Lagoinha. E aí ele estava no show da Lady Gaga. Estava lá na sala, na área VIP, lá, no show da Lady Gaga. Quer dizer, biblicamente falando, tem alguma coisa que proíba ele participar da ceia? Não. Mas é ético ele participar da ceia? Também não. Então veja, eu vejo coisas que a igreja coloca um fardo pesado sobre a vida das pessoas que a própria igreja, o indivíduo não pode carregar esse fardo. A própria igreja acaba entrando em contradições. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa convertida na igreja e na visão, porque Marcos 16,15 fala lá, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não diz quem não crer e não for batizado, porque o livro de Mórmon diz isso, quem não crer e não for batizado será condenado. Então, na minha visão, à luz das Escrituras Sagradas, que a pessoa que morre isso sem batizado é pagão. Morre, então, isso é religião. Dentro da religião tem essas colocações aí. Mas à luz das Escrituras, o indivíduo, quando ele se converte, ele nasce de novo, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo, diferentemente do que disse aqui meu querido amigo pastor Emerson, que diz que a pessoa só passa a fazer parte do corpo de Cristo quando ela é batizada. Logo, então, por isso, ela não pode participar da ceia. Eu não vejo desta forma à luz das Escrituras Sagradas. E outra, tudo bem que as nossas igrejas estabelecem até um cursinho para a pessoa ser batizada, isso também é religiosidade, porque se você for pegar a luz da Bíblia, a pessoa imediatamente se convertia, entregava sua vida para Jesus e era batizada. Então, se ele vier com o argumento, mas veja que as pessoas lá na igreja primitiva, elas eram todas batizadas. Por quê? Porque era um processo que havia. Agora, você pegar uma pessoa que se converteu hoje, e o batismo da igreja vai ser daqui a 4 meses, essa pessoa não poder participar da ceia, eu acho que isso é exclusivismo, não concordo. Ok. Pastor Emerson. Pastor Joaquim, vamos lá. A grande questão aqui não é um conceito de religião e nem de ser religioso. Embora a religião, ela faz parte do meio que nós vivemos. Não adianta dizer que não, porque ela faz. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo aqui que o sistema seguido é aquele que Cristo deixou, ordenou, foi passado para os apóstolos. Nós vamos ler o texto aqui agora. E no decorrer da história da igreja, conceitos foram criados. Existem conceitos que são bons e existem conceitos que são ruins. Não adianta, por exemplo, o senhor chegar para mim e falar assim, tá, mas esse conceito não é bíblico. Muitas coisas que nós cremos hoje e acreditamos como algo importante e pivotal da nossa fé, muitas vezes nós não encontramos a palavra correta daquilo que nós acreditamos. Mas é algo que foi desenvolvido,
é algo que foi preparado, é algo de grande importância e que precisa decorrer desse jeito. Quando a gente vai, por exemplo, para o texto de Atos capítulo 2, versículo 41 e 42, né? Está escrito assim: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Nós temos aqui o ato daquilo que Jesus disse em Mateus 28 se cumprindo. Qual que é o primeiro ponto da fé cristã? Fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Preparar, ensinar, explicar. E logo depois que você faz o discípulo, você os batiza. O texto continua: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui praticamente a sequência clara que a maioria das igrejas fazem, e com todo respeito o senhor chamou de religiosidade. Em primeiro ponto, o discipulado, logo depois do discipulado, o batismo, e depois do batismo nós temos o partir do pão. Esse partir do pão é a ceia do Senhor. Se realmente não existe essa importância de primeiro você discipular, de você primeiro preparar para depois você dar ceia, por que no texto bíblico nós não temos assim? E eles aprenderam a palavra do Senhor, participaram do partir do pão e depois foram batizados. Porque o batismo, ele fala sobre um conceito de novo nascimento. E como que você conhece um convertido? Você conhece um convertido de boca? Ok. Vamos lá, pastor Joaquim. Bom, você conhece o convertido pelo testemunho da mudança de vida dele, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura. E aí as coisas velhas já passaram. Então nós entendemos que a conversão é uma regeneração desse indivíduo. Agora, a gente tem que entender, pastor Emerson, quando eu falo de religiosidade, por exemplo, você falou aí dessas pessoas, 2, 3 mil... Quantas pessoas? Quase 3 mil. Quase 3 mil. Que entregaram suas vidas para Jesus, reconheceram ele como Messias e foram batizadas imediatamente. Hoje a sua igreja faz assim? Sim, trabalhamos desse jeito. A pessoa aceita Jesus e aí ela já imediatamente é batizada? Olha, o trabalho que nós fazemos é um trabalho de levar a pessoa automaticamente ao batismo, conversando com ela, explicando para ela. Quanto tempo depois que ela toma a decisão, na sua igreja ela é batizada? Olha, nós tentamos fazer esse trabalho mais ou menos, no mínimo, em 2, 3 meses. Na minha também é assim. Agora, não necessariamente é necessário ela ser batizada para tomar a ceia. Agora, veja, isso que eu estou falando, a questão da religiosidade... Aí vem um contexto que a gente tem que analisar, por exemplo, contexto do próprio catolicismo romano, quando a gente pega, por exemplo, muitos que saíram da igreja católica, então adotam ainda alguns conceitos católicos apostólicos romanos. No caso das igrejas evangélicas, elas entendem que é melhor que a pessoa participe desse curso para entender a fé cristã, para ser batizada. Eu não sou contra isso, eu sou favorável a isso. Agora, você privar aquela pessoa, ela está na igreja, 4 meses ela vai demorar para ser batizada, ela não pode participar da ceia. Você está dizendo que aquela pessoa foi excluída do reino de Deus. Você está dizendo que essa pessoa, ela não é digna de participar da ceia. Você está dizendo para aquela pessoa que ela é uma pessoa que não se converteu ainda, que só vai se converter depois da ceia, depois do batismo. Então essa posição, quando eu digo religiosidade, é nesse sentido, é nesse aspecto que, infelizmente, a religiosidade acaba matando a vida de muita gente. Eu entendo perfeitamente, mas tem acontecido algumas coisas interessantes ultimamente. Eu tenho participado de muitos debates, pastor César, e em determinados momentos, quando nós citamos, por exemplo, alguma fonte muito antiga, acho que o Joaquim até estava comigo em 1 ou 2 debates que isso aconteceu. Por exemplo, os ditos dos pais da igreja, que de alguma forma é uma ferramenta importante na construção da defesa da nossa fé cristã.
Muitas pessoas hoje em dia já não aceitam e dizem assim: mas foi o fulano que falou, tem que ser o que a Bíblia diz. Perfeito. Dentro da Bíblia, quando nós olhamos para a igreja de Atos, que eu acredito que seja o nosso modelo, nós temos aqui uma sequência. A sequência é discipular, ensinar, preparar, explicar o que é o cristianismo, entender a figura de Jesus, seu sacrifício vicário, em seguida batizá-lo porque ele entende, se arrepende, morre para o mundo para reviver para Deus, e depois então você faz a pessoa participar do partir do pão, porque nós temos aqui o corpo do Senhor. Ô, pastor Emerson, aonde que é essa visão sua aqui? Primeiro, lá na igreja de Atos, tem que discipular, explicar direitinho para depois batizar. Atos capítulo 2, versículo de número 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra. Como é que nós aceitamos a palavra? Sendo ensinados. Quando você prega em qualquer igreja, que eles pregaram, eu faço apelo. Quem quer aceitar Jesus? Aceitar a palavra. Então, mas aqui nós estamos em uma época, em um período que nem apelo existia. Não é questão. O que nós temos aqui a questão é que eles foram batizados imediatamente. É um processo de evangelização. Uma semana, não houve 2 meses. Eles aprendem a palavra, eles ganham ciência do que é o evangelho. Porque para você poder batizar alguém... O texto aí diz isso. E você levar... Mas é simples, é só você fazer uma interpretação, uma hermenêutica. Se eu aceito a palavra, se eu aceito a palavra, eu não estou tendo entendimento de quem é Cristo, o seu sacrifício, a sua ressurreição, a sua promessa de retorno. Como que eu posso transformar alguém? Como que eu posso pregar? Vou até me explicar melhor. Como que eu posso pregar um evangelho de transformação para que alguém venha ter uma verdadeira mudança, se primeiro essa pessoa não aceitar a palavra através da obra redentora do Espírito Santo, entendendo que é um pecador, que precisa morrer para o mundo, para reviver para Deus, para depois eu entregar a ceia. Então, ele só se converte quando ele entende tudo isso? Essa é a sua visão? Joaquim, a conversão é o genuíno batismo nas águas. A conversão é o genuíno batismo nas águas. Claro, é o arrependimento. Não faz isso. É um passo de atitude. Não faz isso. Quantas igrejas nós temos por aí que muitas pessoas estão dentro da igreja, dizem convertidos em Cristo, a Bíblia diz mas assim, ainda não morreram para o mundo. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Esse é o requisito para a salvação. O requisito para a salvação não é seguir uma norma de uma igreja. Não é seguir. Mas isso não é seguir uma norma de uma igreja, é seguir a Bíblia. Outra igreja. Então, mas a pessoa já creu em Jesus. É seguir ele já a Bíblia. Aceitou Jesus como Salvador. Jesus apresentava a conversão como batismo. Mas, pastor Emerson, não dizendo assim, olha, levanta a tua mão e me confessa com a boca. Você não vai encontrar isso nos evangelhos. Então, mas vamos lá, ninguém aqui é contra o batismo, né? Não, nem o discipulado, não somos contra o discipulado. Agora, para o indivíduo se tornar cristão, ele tem que fazer um cursinho. Eu não disse isso. Por favor. Eu não disse isso. Por favor. Você está usando de astúcia. Você disse isso em outras palavras. Eu não disse cursinho. Por exemplo, pode assistir o vídeo. Em outras palavras você disse. Mas o discipulado então, não é sobre batismo. O discipulado é você conhecer o evangelho. Ok, então vamos fazer o seguinte, pastor Emerson. Vamos traduzir o que você disse. Na sua igreja só pode participar da ceia quem tem pelo menos o batismo, certo? Sim, o batismo nas águas. E para ter o batismo, essa pessoa pode demorar de 2 a 4 meses. Não. Você disse isso? Eu disse 3. 3 meses, tá bom, 3 meses. A partir do 3º mês, essa pessoa desceu a água, então agora ele é salvo. Antes não. Mais uma vez colocando palavras na minha boca. Eu tô perguntando, é uma pergunta. Mais uma vez colocando palavras na minha boca. Não, tô fazendo pergunta. Olha, veja bem. Eu respondo, você disse 3 meses, 3 meses para ele ser batizado. Eu respondo a sua pergunta. São 3 meses para ele ser batizado. Eu respondo a sua pergunta da seguinte maneira. Para de enrolar. Caso aconteça, de maneira nenhuma, eu só não tô caindo no seu jogo, Joaquim. Então vamos lá. Eu respondo a pergunta da seguinte maneira. Ninguém tem conhecimento do amanhã. Se porventura a pessoa se achega à igreja e de repente ela parte no Senhor, de forma de repente, é óbvio que Deus tem um plano de salvação para essa pessoa, porque o Senhor é Deus que conhece todas as coisas. Mas se a pessoa ela tem a oportunidade de conhecer a palavra,
tem a oportunidade de conhecer o evangelho e ela demora para se batizar, sinceramente é porque a palavra do Senhor ainda não tocou no seu coração como deveria tocar. Existem outros fatores, pastor Emerson. Por exemplo, se você fosse pastor da Assembleia de Deus, essa irmã que se converteu na sua igreja, o marido dela não quer casar com ela, não é crente. Você iria, então, não permitir essa irmã de não participar da ceia? Então, mas aí nós estamos falando de proibição de batismo, porque eu já encontrei... participar da ceia, ela pode. Eu encontrei um caso. A irmã pode, não foi batizada. A irmã pode participar da ceia, o marido dela não é crente. Ela está na igreja, se converteu, aceitou Jesus, fez o discipulado. Acho que a pergunta é se ele batizaria uma pessoa que é casada e o marido... Não, o marido não é crente. O marido não é crente. Não quer ser batizado. Perfeito. Não ótimo. quer... Mas aonde está na Bíblia que uma igreja, por exemplo, ela pode proibir a decisão de batismo de uma pessoa porque o seu cônjuge não quer? E a mesma coisa da ceia, não pode proibir. Mas, pastor Joaquim, o senhor precisa entender uma coisa. Porque a ceia não é nossa, A ceia do Senhor... A ceia não é da igreja, não é do pastor. A ceia do Senhor é para o corpo de Cristo. E essa irmã não faz parte do corpo de Cristo. A partir do momento que eu não estou batizado nas águas, eu ainda estou vivo para o mundo. Então ela não faz parte do corpo de Cristo. Enquanto ela não se batizar e descer as águas... não faz parte do corpo de Cristo. Mas ela não renunciou. Pode ser salva? Ela não renunciou. Alguém que não faz parte do corpo de Cristo pode ser salva? Você que agora está sendo um sabonete, está querendo levar o debate para um outro nível. O que nós estamos debatendo hoje é exatamente se a ceia... Ela pode ser dada a não batizados ou apenas para batizados. Não batizada, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não faz parte do corpo de Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Porque para ele, pastor César, essa pessoa não batizada não faz parte do corpo de Cristo. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui clara, direta, e depois vocês continuam no debate. Pastor Emerson, a pessoa só passa a fazer parte do corpo de Cristo na hora do batismo? Ou isso acontece, ou isso é uma coisa espiritual? É uma coisa espiritual ou é um pastor que marca o dia que a pessoa começa a ser salva? Não. A partir do momento que a pessoa tem a consciência de entender que Jesus Cristo morreu por ela, que ele deixou a ordenança do batismo, ele mesmo disse: quem crer e for batizado será salvo. E a partir desse momento que ela reconhece os seus pecados, ela desce as águas, pastor César, porque isso deveria ser a grande ambição de todo cristão, no bom sentido. Eu preciso morrer para o mundo e reviver para Deus, para que depois ela possa participar da ceia do Senhor. Então, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo no batismo, ou ela passa para fazer parte do corpo de Cristo espiritualmente? Espiritualmente. Então não tem a ver com a data do batismo. Não. Ok. Não. Então, mas a ceia não é para os salvos? Mas para aqueles que morreram em Cristo, né? Entregaram a sua vida. Então, ele só... Mas como existe salvação... Ele só morreu para o mundo quando ele se batiza? Espera um pouquinho só. Como existe salvação, ok? Tirando alguns casos, é claro, se o próprio Senhor Jesus disse da seguinte maneira: quem crer e for batizado será salvo. Então vamos lá. 16, vamos lá. Diz, quem não crer será condenado. Então vamos lá. Eu creio em Jesus. Perfeito? Eu creio em Jesus. Perfeito? Eu creio em Jesus. Mas eu posso crer pela metade ou eu tenho que aceitar o pacote todo? Não, se você crê em Jesus... Se você crê em Jesus, Joaquim, o primeiro passo que você dá é descer as águas. Salvo. Não diz crer no Senhor Jesus. O grande problema que nós temos aqui, o grande problema que nós temos aqui é o seguinte: eu percebo isso com muito debatedor que eu pego pelo caminho. Uhum. Eu percebo muitas vezes que as cartas paulinas parecem que tem muito mais autoridade daquilo que o próprio Cristo disse. Por quê? Eu estou vindo com Jesus, o dono das ovelhas, o Salvador, aquele que entregou a vida por nós e deixou as suas ordenanças para que possamos seguir. Aí o senhor pega um texto totalmente fora de contexto, de uma situação desesperadora, lá de Atos 16, e aí o senhor quer combater com o dito do discípulo o que o mestre disse. E isso não faz sentido. A única coisa crer no Senhor Jesus, salvação então, crer no Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, tem que frequentar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ninguém está dizendo isso, Joaquim. Joaquim, você a igreja cristã sempre pregou isso. Não. O arrependimento e a fé na pessoa de Jesus. Agora, quando Joaquim, você crê em Jesus?
Quando você proíbe alguém Você crê em Jesus, de Joaquim? participar, isso é uma segregação. Joaquim, vamos lembrar da sua conversão. Isso Você crê é uma em Jesus? segregação. Você crê em Jesus, Joaquim? Esse é um momento de comunhão. Eu teu acredito com que Deus. creia para estar e aqui, o apóstolo correto? Paulo vai dizer: Você se batizou examine-se, logo pois. ou depois? Ou demorou seu batismo? Demorei Demorou? 3 meses. Ficou e a tomando igreja, ceia? Não, a igreja que Ficou eu tomando a ceia? igreja que eu me converti, o pastor tinha essa mentalidade de que não podia. Então você não tomou. Não tomava. Não tomou tomava. ceia. Enquanto não fui batizado, não tomava ceia. Matou você isso? Olha, isso de certa forma me deixou bastante chateado, triste, porque eu queria participar daquele momento. Então, Joaquim, Todo convertido mas a gente precisa quer entender participar. Jesus disse: quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. E agora? Perfeito. Bom, eu tenho que